Gênesis capítulo 25, livro do Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, eu quero ler o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 20. Gênesis, um livro de fácil localização, pois é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo é o de número 25, o versículo 20 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá o mais moço. Somente até aqui, nesta manhã de domingo, quem crê na palavra de Deus, diga amém. Amém. O texto aqui nesta manhã que meditamos ou que lemos, faz menção de um casal da Bíblia, muito interessante, um casal chamado Isaque e Rebeca. Diga Isaque e Rebeca. Um casal exemplo, podemos assim dizer, pois este casal é um tipo de Cristo e a igreja hoje. Do Velho Testamento, Isaque é um tipo de Cristo e Rebeca é o tipo da igreja. Então é um casal que é exemplo, teve as suas dificuldades conjugais, errou em algumas áreas, mas o exemplo que Isaque nos traz, juntamente com a sua esposa Rebeca, é um exemplo de monogamia e fidelidade, pois diferente do seu pai Abraão e do seu filho Jacó, Isaque só teve uma mulher. Diferente do que Abraão fez no passado, de ter mais de uma esposa, de se relacionar com mais de uma mulher, Isaque teve só uma mulher. Diferente do seu filho Jacó, que teve 4 mulheres, e a casa de Jacó era uma casa um tanto que esquisita, irmãos. Tinha 12 filhos de mães diferentes. Eram 4 mulheres dentro de uma casa. Imagine você, irmãos, você sofre com uma, imagine com 4. Pior do que isso é Salomão, que teve 1000 mulheres. Diga misericórdia. 700 mulheres e 300 concubinas. O que era isso? Era 700 mulheres originais e 300 reserva. Se desse um defeito nas 700, ele tinha mais 300 para substituir. Homem macho, né? 1000 mulheres. O sábio Salomão. Mas foi essas mulheres que o induziram a pecar. Diz a Bíblia que essas mulheres desviaram Salomão. Mas enfim, Isaque é exemplo de monogamia, porque Isaque só teve Rebeca. E olha que ele teve margem para ter outra mulher, porque quando ele casou com 40 anos, casou com quantos anos? 40 anos, irmãos. Uma pessoa solteira hoje com 40 anos é tida como encalhada. As pessoas olham para ela e dizem: você vai ficar para titia ou para titia. O Isaque casou com 40 anos, uma pessoa muito tranquila era Isaque, porque não ficava com pressa, ansioso para casar. A vida dele estava nas mãos de Deus, e ele bem sabia que o seu futuro casamento seria preparado por Deus. Amém, queridos? Então Isaque casa com 40 anos, Isaque ele casa e ele vive um drama no seu casamento, pois a sua esposa era estéril. E o seu pai Abraão também viveu esse drama, porque quando ele se casou com Sara, Sara da mesma forma era estéril. Só que diferente de Abraão, Isaque espera o tempo de Deus. Diferente de Abraão, Isaque não dá jeitinho, não dá ajuda para Deus. Diferente de Abraão, Isaque espera o tempo de Deus na casa dele, na família dele, no casamento dele.
Deus disse a Abraão: você vai gerar Isaque, mas Abraão gerou Ismael, e hoje nós vemos os conflitos no Oriente por causa de uma atitude de Abraão. Porque nós sabemos que o que está acontecendo hoje no Oriente, entre a briga dos árabes contra os judeus, os palestinos contra os judeus, são descendentes de Ismael e descendentes de Isaque. Olha o que uma atitude errada pode provocar dentro de uma casa. Olha o problema que causa quando nós tomamos decisões, quando nós agimos de forma equivocada. O Abraão gerou Ismael, o Isaque esperou o tempo de Deus. Se nós olhar para Isaque, nós vamos observar que Isaque escolheu esperar em Deus. Ele esperou o tempo certo, a hora certa, e ele foi fiel à sua esposa. Ele tinha margem para ter outra esposa, porque a cultura do seu tempo, judaica, era uma cultura onde, se casasse a esposa não pudesse ter filho, ele poderia ter outra, para dar continuidade à sua descendência ou à sua família. Mas Isaque não. Isaque falou: não, se não é com ela, não vai ser mais com ninguém. Eu espero o tempo de Deus. Eu acredito, irmãos, que Isaque é um exemplo de paciência. É um exemplo de esperar a hora certa para tomar as atitudes e para agir conforme a vontade de Deus. Eu acredito que se nós queremos ter uma vida abençoada, um casamento saudável, uma família abençoada, nós precisamos esperar o tempo de Deus, não se apressar. Porque diz a Bíblia que quem se apressa erra o caminho. O Isaque casa com 40 anos e casa bem. Isaque casa e ele espera o tempo de Deus na geração dos seus filhos. Isaque esperou o tempo de Deus. E ele viveu muito tempo, porque ele era uma pessoa paciente. Os cientistas descobriram hoje que uma pessoa paciente, uma pessoa tranquila e calma, ela vive mais. Isaque viveu mais do que seu pai Abraão e mais do que seu filho Jacó. Isaque viveu 187 anos. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque ele era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Alguém disse que ele viveu mais do que seu pai Abraão, do que o seu filho Jacó, porque ele só teve uma mulher. Mas isso é brincadeira, né? A mulher não encurta o nosso tempo de vida. Amém ou não, irmãos? Não encurta não. Mas isso é uma brincadeira. Ele viveu mais tempo porque ele é uma pessoa paciente. E diz a Bíblia, Provérbios 14:30, diz que uma pessoa tranquila vive mais. Os cientistas descobriram isso agora, mas a Bíblia já diz isso há muito tempo. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: tenha calma, irmão, senão você vai se infartar. Diga para ele isso. Fique em paz, o que Deus prometeu vai se cumprir. Não seja ansioso ou ansiosa, espere o tempo de Deus. Quem vive tranquilo, vive mais. Quem quer ter os seus dias prolongados na terra, diga amém. Então, para que se estressar? Para que se estressar? Se choveu, o que tem? O problema é para quem vende picolé. Para mim não é problema. Se está sol, o que tem problema? O problema é para quem vende guarda-chuva. Fique em paz, fique tranquilo. Eu acredito que Deus está ministrando nesta manhã no nosso coração um pouco de paz, porque estamos vivendo muito agitado nessa caminhada. Isaque nos ensina a ter paciência. Amém? Isaque ele ora, Isaque ele busca a Deus. Eu quero nessa manhã, rapidamente aqui, falar um pouco sobre esse relacionamento de Isaque e Rebeca. Quem vem comigo, diga amém. Amém. Primeira coisa desse casamento, primeira coisa fundamental para qualquer casamento. Cadê os solteiros? Vieram hoje? Diga amém. Amém. Os solteiros e os casados também que têm filhos, entenda uma coisa: todo casamento começa com a bênção de Deus e com a bênção dos pais. Todo casamento começa primeiro com a bênção de Deus, ou seja, Deus tem que aprovar, Deus tem que concordar, Deus tem que dar o seu aval, Deus tem que assinar embaixo, Deus tem que escolher, Deus tem que fazer. A bem da verdade, Deus ele não interfere nas nossas escolhas, Deus abençoa as nossas escolhas. Eu vou repetir: Deus não interfere nas nossas escolhas, Deus abençoa as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, o poder da escolha. Deus não vai interferir nas suas escolhas, Ele abençoa as suas escolhas. Então, todo casamento precisa começar com a bênção de Deus. É Deus que tem que estar no negócio.
Mas espera aí, então Deus casa? É claro que casa. Jesus disse que o que Deus uniu, não separe o homem. Então Deus tem preparado para mim, para você, o futuro cônjuge, no caso, você que ainda não casou, fique tranquilo, o seu futuro cônjuge já nasceu. Ih, só a irmã que pegou lá, vou repetir de novo. Fique tranquilo, o seu futuro cônjuge já nasceu. Amém ou não? Está vivo, já nasceu. Você vai encontrar com ele muito em breve. Mas esse tem que ser preparado por Deus, tem que ter a bênção de... O casamento de Isaac e Rebeca tinha a bênção de Deus, por isso que deu certo, por isso que teve poucos problemas, diferente de Abraão e de Jacó. Isaac teve um casamento abençoado, porque tinha a aprovação de Deus, porque tinha o respaldo de Deus. Foi Deus que confirmou a futura esposa de Isaac, e foi Deus que confirmou o futuro esposo de Rebeca. Foi Deus que disse, é essa, foi Deus que disse, é esse. E tudo que Deus dá é bom. A Bíblia diz que a mulher prudente vem do Senhor. É Deus é quem dá. O homem, o servo de Deus, aquele que está na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, tem que entender que o que vem de Deus é bom. Então fique tranquilo, Deus ele tem que abençoar a sua casa, a sua família, e todo casamento começa com a bênção de Deus. Abaixo de Deus existem autoridades espirituais constituídas por Deus, que são os pais. Então o casamento tem que ter a bênção de Deus, amém ou não? Amém. Mas também tem que ter a bênção dos pais. Se o pai e a mãe não concordam com o relacionamento, vai orar para que Deus mude o coração dele, porque se não concorda, tem alguma coisa errada. Amém ou não? Isaac e Rebeca estavam debaixo da bênção de Deus, mas também estavam debaixo da bênção dos pais, porque tanto Abraão quanto o tutor de Rebeca, que era o seu irmão mais velho Labão, tinham ou concordaram com a ida de Rebeca a encontrar com Isaac. Todos os dois, tanto na parte de Rebeca quanto na parte de Abraão, aprovava o relacionamento, porque sabia que Deus estava no negócio e sabia que deveria aprovar, e assim aconteceu, eles aprovaram. Se o pai e a mãe não concordam com o relacionamento, você jovem que ainda não casou, vai orar mais um pouco, pode ser que não é de Deus esse menino aí. Aí eu falo isso, eu lembro da história de uma mãe que chega para o marido e diz, olha, eu não gosto daquela menina, eu preciso que você, marido, alerte o nosso filho. Aí o marido disse assim, no dia que eu casei ninguém me alertou, e que ele se vire para lá. Mas é sério, todo casamento precisa ter a bênção dos pais. Todo relacionamento precisa ter a concordância dos pais. Não é de Deus quando o relacionamento começa escondido. Quando o jovem começa a namorar sem a aprovação do pai, da mãe. A primeira coisa que o homem tem que fazer, principalmente o homem, que é essa iniciativa do homem. Cadê os machos aí? Diga amém. Primeira coisa que o homem tem que fazer quando ele namora por alguém e quer ter um relacionamento sério com esta pessoa, é procurar os pais, para pedir a bênção para os pais, para pedir autorização para namorar. Se começou errado, pode ter certeza de uma coisa, vai dar errado. Nada que comece errado vai dar certo. Precisamos entender que para o casamento ser uma bênção, precisa ter a bênção dos pais. Amém ou não? Amém. Eu tenho 2 filhas lá em casa. Eu sei que no futuro bem distante, alguém vai chegar lá, né, pastor? Vai chegar também na sua casa, fique tranquilo. Alguém vai chegar lá e vai pedir a mão, e ele pede a mão e leva o corpo todo. Vão chegar lá, eu já estou me preparando com isso. Já comprei uma espingarda, uma pá e um álibi, eu já tenho. Mato e enterro, ainda tem alguém para dizer onde eu estava no dia do homicídio. Brincadeira. Mas eu estou dizendo aqui nesta manhã que pode ser que vai chegar e você tem que ter. Primeiro você tem que olhar para a pessoa. E eu digo uma coisa: todo bom marido, ele é um bom filho. Toda boa esposa é uma boa filha, ou foi uma boa filha. Amém? Amém. Rebeca era uma mulher obediente, que prestava os seus serviços dentro de casa, que ajudava a sua família. Hoje, a menina não quer nem lavar suas peças íntimas, não quer nem lavar a louça de casa, não quer ajudar a mãe e quer casar. O marido, o homem, o futuro marido, não quer trabalhar.
Você sabia que Deus deu a mulher para Adão, mas antes de dar a mulher, deu para ele uma profissão? Amém ou não? Amém. Antes da esposa, Deus falou, você tem que ter uma profissão primeiro para casar. Porque se você não tem uma profissão, você não pode casar. Olha que coisa forte. O Adão, antes de você ter Eva, você precisa ter uma profissão. Porque como você vai alimentar a sua futura esposa? Como você vai cuidar dela? Então todo relacionamento tem que começar com a bênção de... E com a bênção dos pais. O pai tem que concordar, a mãe tem que concordar. E eu sei que, falando isso aqui, é bom lembrar, frisar, de que todo relacionamento começa com a bênção de Deus. E com a bênção dos pais. Amém? Rapidamente aqui, Rebeca, vamos pensar um pouco sobre Rebeca. A Rebeca era uma futura esposa prestativa. Você sabe que o encontro dela com Eliezer, ou Eliezer, foi um encontro um tanto que inusitado, mas na direção de Deus. O Eliezer, mordomo de Abraão, foi até a terra do Abraão, no meio da parentela de Abraão, buscar uma esposa para Isaac. Mas antes de chegar, ele parou diante de um poço e ele estava orando ao Senhor, dizendo para Deus, Deus, a futura esposa do meu senhor Isaac vai chegar aqui, ela vai me oferecer água para mim beber junto a esse poço. E além de me oferecer água, ela vai dar de beber os meus 10 camelos. Se ela fizer isso, o Senhor está no negócio, o Senhor aprova. E Rebeca chega. Ela dá água de beber para Eliezer e ainda dá água de beber para os 10 camelos do Eliezer. Olha que coisa interessante. Uma mulher prestativa. Ela dá água de beber para o mordomo de Abraão, mordomo de Isaac, e também dá água de beber para 10 camelos. Diga, 10 camelos. 10 camelos. Numa pesquisa rápida, você vai observar que um camelo bebe rapidamente, em cerca de minutos, cerca de 200 litros d'água. 200 litros d'água.